60 pessoas. Fala assim que eu fico nervosa. Tá. Oi? Já começou? Já tá transmitindo? Ótimo. Boa noite, galera. Bem-vindos à segunda live, então, do programa de estágio GetNet. Todo mundo preparado para a gente tirar algumas dúvidas sobre mapa de empatia e arrasar semana que vem nas dinâmicas? Galera, vamos querer muita interação no chat. A Gabi que está aqui com a gente vai acompanhando. Queremos perguntas. A gente está aqui para ajudar vocês para responder as dúvidas. Então, fiquem à vontade. E vamos começar já, então, passando a bola para o time Get, que está aqui com a gente hoje, para elas se apresentarem. Depois eu e a Gabi a gente se apresenta também. Ju, por favor, conta para o time quem você é, como que você atua aí dentro da Get, por favor. Fala, galera. Eu sou a Ju Império, pode me chamar de Ju mesmo. Sou responsável aqui pela área de atração e seleção da Get. E estou aqui com vocês para... Óbvio que eu não vou conhecer vocês hoje, mas estou ansiosa para conhecê-los na semana que vem. Mas estou aqui para ajudar e para tirar todas as dúvidas que vocês tenham em relação ao nosso processo. Afinal de contas, é um processo longo. Vocês passaram por várias etapas. Então, a gente já está feliz aí que vocês estão por aqui. E a gente está animado para a semana que vem conhecer vocês um pouco mais a fundo. Então, tirem todas as dúvidas, explorem o que vocês quiserem em relação à cultura Get, em relação ao processo, enfim. Estou aqui à disposição e quero contribuir aí para todas as questões que vocês tenham, tá? Sejam bem-vindos aí à live e aproveitem o máximo. Ótimo. Ju, Sil, se apresenta também, por favor. Claro, não. Show, pessoal. Obrigada aí por contato de todo mundo, né? Eu sou a Silvia, trabalho aqui no time da Ju também. A gente trabalha na área de recrutamento, então a ideia é conhecer vocês na semana que vem, né? E, enfim, aproveitem muito a live de hoje também, né? Acho que, como a Ju falou, a ideia é tirar dúvidas, né? Acho que é um momento único ali para a gente aproveitar melhor ainda a semana que vem também, tá bom? Bem-vindos. Ótimo, obrigado, Sil. Gabi, já velha conhecida do time, se apresenta de novo. Oi, time, tudo bem? Já é meu time já de DG. Eu sou a Gabi, a gente vem se falando aí, né, durante todas essas etapas. E estamos junto aqui de novo nessa live para vocês se prepararem mais ainda para a próxima etapa. Tamo junto. Tô aqui no chat respondendo as dúvidas, vou ajudando eles aqui na mediação. Ótimo, agora faltou eu. Eu sou o Fi também, podem me chamar de Fi, sou responsável pela operação dos programas aqui da Matchbox, somos a parceira da GetNet nesse programa, e eu fui convidado hoje para conversar com vocês sobre o mapa de empatia, que é a nossa pré-tarefa para a semana que vem. E aí eu queria começar perguntando, quem já começou a pré-tarefa? Não vai dar para levantar a mão, mas eu queria que vocês me comentassem no chat quem já começou, ou hashtag deixei para a última hora, eu sou brasileiro, não desisto nunca, para a gente entender um pouquinho de onde a gente começa, se a gente começa do começo, ou se a gente começa já no aperfeiçoamento desse mapa de empatia. Quero ver, hein? Ó, o Carlos já falou eu, gostei, gosto de gente assim, preparada. Amanda. Roberta, a Letícia... Teve um que deixou o outro fora. Gostei da sinceridade. Rodrigo também deixou para embora. Tô de olho, Rodrigo. Tem um que começou. A Ellen começou. Sim. A Amanda falou que começou, mas tem dúvidas. Já a gente vai abrir para dúvidas. Ou já quer abrir agora, Fih? Vamos entrar um pouquinho, né? Explicar um pouquinho o mapa de empatia. E aí a gente entra para as dúvidas. Pode ser, time? Que bom que bastante gente já começou. Importante, é um trabalho legal, é gostoso de fazer mapa de empatia, mas demanda tempo. Então, não deixem para a última hora. Somos todos brasileiros, mas vamos fazer uso ao nosso... Não desistimos nunca, hein? Gente, Silvia e Ju vão nos ajudar muito trazendo mais informações sobre Get, mas aí, meninas, fiquem à vontade para me complementar. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o material, tá bom? Sobre o que é um mapa de empatia, o porquê que é importante, para deixar mais claro para o time, até o porquê que a gente passou isso como uma pré-tarefa.
Alguém já tinha ouvido falar sobre mapa de empatia? Essa pergunta também pode ser mandada no chat, responde lá pra gente, mas eu já vou começando a explicação do que é um mapa de empatia. Toda vez que a gente ouve a palavra empatia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é se colocar no lugar do outro, né? Calçar o calçado do outro, lá no interior a gente usa essa expressão. Então, empatia nada mais é do que ver o mundo por outros olhares. Então, poder olhar as coisas como outras pessoas veem. E o mapa de empatia ele tem sido usado muito no mundo dos negócios para poder olhar o mundo pela vertente, pela visão do nosso público-alvo, do nosso cliente, do nosso objetivo de negócio. Então, o mapa de empatia cada vez mais tem sido utilizado para fazer estratégia de marketing, para fazer criação de produto, para fazer sistema. Então, quem é de TI, que está nas nossas dinâmicas para o estágio de GetNet, vai ser muito importante entender sobre o mapa de empatia. Todas as áreas hoje estão olhando para o cliente em primeiro lugar. Né? Então, é uma coisa que está dentro da cultura Get desde os primórdios, né, Ju? O foco no cliente, o cliente em primeiro lugar. Agora, todas as empresas têm utilizado isso como uma maneira estratégica de se alinhar com esse público. Então, a gente consegue, através desse mapa de empatia, poder listar ali de forma mais organizada, né? O famoso Canvas, né? O famoso template, de uma forma organizada, o que aquela pessoa que a gente está buscando atender, a gente consegue entender o que ela está buscando, o que ela ouve de outras pessoas, o que ela sente quando dá certo ou dá errado. Então, a gente consegue ir entendendo melhor esse comportamento. Fih, posso complementar dando um olhar Get aqui? Então, pessoal, só para vocês entenderem como é que isso conversa com a nossa realidade, porque vocês podem perguntar, poxa, o que empatia tem a ver com serviço financeiro, né? Cadê a empatia de finanças aqui, né? Então, tem tudo a ver. A Get, ela é uma empresa de multisserviços no que tange meios de pagamento. E aí, como é que eu sei qual é o meio de pagamento ideal para aquele cliente? Eu preciso conhecer aquele cliente, eu preciso entender a dor daquele cliente. Então, aqui, todas as áreas, seja TI, como você citou, até na construção ali de aplicativos e acessos, infraestrutura, seja o RH na hora de contratar pessoas que tenham perfil de atendimento ao cliente, seja, enfim, em marketing para pensar o que o cliente pensa para fazer o direcionamento de um novo produto. Então, em todas as áreas da empresa, a gente tem até um lema aqui dentro que é todos pelo cliente. Então, a gente vai fazer mensuração de NPS para todas as etapas, satisfação do cliente, o que é que esse cliente precisa. Então, a gente não necessariamente briga, por exemplo, só por uma melhor taxa na maquininha ali, que é o que a gente conhece do físico. A gente é uma empresa de meios de pagamento no físico e no digital. O que é que aquele cliente precisa? Então, isso que é a empatia do negócio, é entender a dor lá fora do cliente e trazer a melhor solução para ele. Então, é assim que a gente conversa, tá? Ótimo, Ju, perfeito. E quando a gente fala dor do cliente, é um termo, né? Parece, nossa, que triste, a gente está construindo as coisas em cima de dores. Mas, na verdade, é que quando a gente olha para uma dor, a gente cria uma solução. Então, a ideia é... É uma necessidade, né, Fih? A dor é uma expressão que a gente usa, mas na verdade a dor aqui é a necessidade do cliente, né? Exato. Então, é a gente propor que ele não sofra essa dor. Então, todos os serviços que a Get oferece, que muitas empresas oferecem, é exatamente isso, é evitar que a dor aconteça. Então, o que a gente estava falando, pode ser que a dor, a necessidade seja uma taxa boa de maquininha, temos as maquininhas. Pode ser que a necessidade desse cliente seja não ter a maquininha, vender online. Então, temos serviço para isso também. E isso tudo partiu a partir do mapa de empatia, entendendo o que aquela pessoa via, entendia qual era a necessidade dela, o que ela precisava para encaixar para ela. Então, o mapa de empatia é muito importante para o início, para o meio e para o fim de cada um dos negócios. Queria pedir mais uma interação no chat, então, hashtag todos pelo cliente, eu acho que é um ponto de cultura da Get que posso ter certeza que muitos dos nossos online aqui vão ter. Já dei um spoiler, hein, Fih? Hashtag todos pelo cliente já ficou uma dica boa aí para dinâmica, hein? Exato, ó, hashtag spoiler, hashtag todos pelo cliente, ajudando dica aqui, ela é muito mais bonzinha que eu, aproveitem.
Gente, e quando a gente fala de mapa de empatia, a gente fala muito de de entender um comportamento. E dentro desse entendimento de comportamento, a gente tem dentro do nosso canvas de mapa de empatia, que foi aquele material que a gente compartilhou com vocês, a gente tem alguns pontos que podem ajudar vocês a entenderem melhor sobre o que esse cliente, o que essa pessoa que você está entendendo está vendo, sentindo, ouvindo e tudo mais. Olha que lindo, quantos todos pelo cliente, Ju. Ó, amei. Boa. E aí, galera, quando a gente fala sobre entender outra pessoa, é importante que a gente passe pelos nossos... ali no documento que a gente mandou, vocês perceberam que tem um rosto, né? E esse rosto, ele é até uma forma de simplificar uma metodologia super validada no mercado, mas que vai trazer para a gente pontos para a gente lembrar para poder utilizar isso na nossa dinâmica. Lembrando que essa pré-tarefa vai ser utilizada na nossa dinâmica. Então, o que ele escuta? O que é isso? Como assim? O que ele escuta? Então, pode ser um comportamento, pode ser que ele goste de ouvir música, pode ser que ele ouça podcast, pode ser que ele assiste televisão, pode ser que ele ouça a opinião de outros profissionais parecidos, pode ser que ele acompanhe ali, né, na região dele, ele tenha uma cooperativa. Então, o que ele ouve, né, pode ser uma opinião, pode ser várias coisas aqui, pode ser amigo também. Então é importante entender esse ambiente de escuta. O que ele vê, então pode ser também o ambiente dele, pode ser uma televisão também, como eu usei lá no escuta, né? Mas pode ser a televisão, pode ser o que ele vê ali no ambiente dele. Então ele vê pessoas vindo comprar e não tendo cartão, por exemplo, esquecendo a carteira em casa, podia pagar pelo celular. Então são coisas que ele pode viver e ver ali no dia a dia. O que ele fala? Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente chega em alguma conclusão. Então, o que ele está concluindo, né? Sobre o que ele está falando, com quem ele está falando. A gente consegue entender quais são as conclusões que ele tem no dia a dia. Então, é importante entender também o que ele fala. Fora disso, né, ali no olhinho, né, na orelha e na boca do nosso personagem do mapa de empatia, a gente também tem a cabeça, que a gente divide a cabeça em 2 pontos importantes, que é o que ele sente e o que ele pensa. Sentimento, nem todas as vezes é racional, o sempre. Então, quais são os sentimentos? Quais são os medos, frustrações, ansiedades, objetivos, mas não tangíveis, né? Então, isso pode muito ajudar a gente a entender como que uma dor, que nem a gente estava brincando lá, né? Não é um termo agradável, mas é uma coisa que é um sentimento dele. Então, como que é uma ansiedade, aquela coisa que deixa o nosso cliente acordado de noite pensando, como que a gente pode ajudar ele a dormir mais tranquilo? Então, é importante saber o que ele pensa e o que ele sente. E no pensamento, são objetivos mais racionais. Então, o que ele quer alcançar com esse serviço, o que ele quer alcançar ligando para a Get, falando, Get, vem aqui me dar uma consultoria que eu preciso chegar nesse objetivo. O que ele racionalmente decide seguir. Então é importante que a gente use também essa parte mais racional da nossa persona. Ju, Gabi, você tem alguma pergunta já? Temos 3 perguntinhas já. Peraí. Ótimo. A Letícia Ciêncio, acho que é assim que se fala, perguntou se, no caso do mapa, podemos pensar em opções onde o cliente necessita de opções especiais? Olê, deixa eu ver se eu entendi. Você fala de fazer uma persona para pessoas que não são comuns, ou tipo, fazer uma persona para deficientes, por exemplo? Se você puder complementar a pergunta no chat, consigo te responder melhor, tá bom? Beleza. Enquanto a gente volta para ler. Isso. A Letícia Lima perguntou: podemos escolher um único serviço ou produto da Get ou elaboramos um mapa no geral? Ótima pergunta, gente. Atenção aqui. Para fazer mapa de empatia, é importante segmentar, porque senão a gente vai fazer um mapa de empatia muito amplo e a gente vai poder colocar o comportamento do Brasil todo.
Então, é importante escolher um produto ou serviço, tá? Então, lá no site vocês vão ver diversos produtos ou serviços Get. Joga na internet, vocês vão ver que tem novidades saindo sempre, várias mudanças, hashtag spoiler, né, Ju, também, né, de serviços muito mais digitais. Então, é importante que a gente faça, que vocês façam essa segmentação também, escolham um só. Porque senão vocês vão chegar um ambiente. A gente tem, até para ajudar, Fih, nesse racional, a gente tem diversos segmentos de clientes, né? E diversos tipos de serviço. Então, se vocês forem entrar no mapa de querer cobrir tudo, vocês vão não cobrir nada. E aí tá a grande chave de ter empatia com a dor daquele cliente. Então, escolham ou o viés de que tipo de cliente usariam aquele produto, ou no viés de que tipo de problema que existe naquele cliente, para qual produto seria a solução. Acho que dá para ir nesse racional. Sim. A Lê Ciâncio complementou, né? Aí ela falou que era aquilo mesmo que você estava pensando, e no caso de situações de pessoas onde o público tem limitações especiais, ou o cliente pede esse auxílio por não ser típico. Ela complementou com a resposta agora da Ju Império. Ótimo, Lê, perfeito, tá? Claro que você pode usar isso para o mapa de empatia. Então, você pode falar que, beleza, eu quero olhar a maquininha que é mais tradicional da Get, tipo, conhecida por quase todo mundo, e olhar para ela e fazer o mapa de empatia de pessoas com deficiência, para eu entender o porquê que ela olharia para a maquininha como um serviço para mim, né? O que ela olha para a maquininha e vê a maquininha como uma oportunidade para ela. Então, claro que você pode aplicar isso para... É o caminho que a Ju falou, né? Você pode começar pela persona e ir para o serviço, ou pelo serviço e ir para a persona. Ou às vezes até pegando, né, Fih, assim, às vezes ver qual a necessidade dessa persona que você criou aí, e aí o que seria melhor para ela enquanto cliente. Então também pode ir por esse lado. Exato. Então é super legal porque aí a gente aumenta a nossa acessibilidade, a gente consegue pensar primeiro no cliente para depois chegar na solução. E aí pode ser que você já venha aí com um ambiente novo para a gente também. Adorei a pegada. Hashtag spoiler, hashtag fica a dica. Pense fora da caixa. Mais alguma, Gabi? Tem mais duas. O Foster perguntou assim: o mapa é feito a partir de um cliente específico ou sobre um segmento específico de atuação? Acho que já respondemos, né? Quer complementar, Fih? Foster, se você quiser, pode fazer de novo a pergunta, mas é o que a gente está falando até agora. A gente pode fazer sobre um cliente em específico ou pegar um serviço e entender qual seria o cliente para aquele serviço. É verdade. Aí tem o Gustavo, Fih, ele perguntou: o intuito é aplicar o mapa apenas em pessoas ou aplicando em empresas temos o mesmo resultado? E a Joyce complementou a resposta do Gustavo falando assim: Gustavo, acho que sim. Eu fiz um com a própria Get para entender o que eles esperam de um estagiário. Olha só! Adorei a Joyce querendo quebrar o código. Gustavo, é super legal fazer o mapa olhando para pessoas, porque você consegue pegar comportamento de pessoas. Quando você olha para um produto, você consegue pegar comportamento de pessoas que usariam aquele produto. Então, eu entendo que o que a Joyce fez foi olhar para pessoas que se encaixariam na Get. Então, quando a gente fala de empatia, é sempre a conexão entre pessoas ou produtos e serviços, ou outras instituições, tá? Mas é sempre uma relação de pessoas, porque a gente fala de empatia, tá bom? E aqui eu tinha um comentário que eu queria reforçar, cadê? Cadê? Que falava que tinha que ser na escola, Gabi, eu adorei. Tá, da própria Joyce. Ela Joyce, falou, isso devia ser iniciado nas escolas, o mundo seria muito melhor com essa empatia difundida, ela falou. E eu não discordo, não, viu? Ô, Ju, você quer complementar como que a empatia vai além dos produtos Get? Tipo, como esse hashtag todos pelo cliente também se aplicam não só no atendimento a cliente e tudo mais? Eu vou puxar um pouco para o lado do ambiente aqui de trabalho, talvez, né, Fih? Que eu acho que... imaginem só, eu e a Silvia aqui que atendemos todas os clientes internos, então todas as áreas quando eles têm uma demanda de uma oportunidade, né, de uma vaga, então seja numa vaga efetiva ou até numa vaga de estágio, né?
Então, a gente tem que casar tudo que a gente espera, não no estágio, tá? Mas tudo que a gente espera num profissional, o que ele tem de experiência, tecnicamente falando, mas a gente tem que ter também um viés de empatia com todos os comportamentos que a gente espera desse profissional perante os valores da companhia, e a gente tem que ter empatia para a urgência desses profissionais de virem para a GET. Então, imaginem só que desafio. A gente tem uma quantidade de candidatos muito bons, sem dúvida alguma, no mercado, mas qual deles encaixa melhor? Então, como eu sempre digo, não tem candidato ruim ou bom, tem aquele que melhor se adapta e que tenha, e vamos dizer assim, que a gente tenha mais empatia com aquela experiência, mas eu acho que a empatia ela vai além do relacionamento com o cliente, porque no final, lembra, pessoal, o cliente ou a empresa, ela é feita de pessoas, acho que essa é a chave do negócio. Então, a gente precisa, obviamente, atender resultados, a gente não é uma ONG, a gente tem que entregar resultado, tem que, dentro de cada uma das suas funções, né, ter ali o atingimento das metas, mas a gente não pode esquecer que toda essa relação é feita com pessoas. Então, a empatia é uma característica que a gente, óbvio, vai defender aqui os interesses da GET, sem dúvida alguma, a gente está aqui por isso, né? Mas a gente também precisa garantir, indo para o mundo de vocês, o interesse de vocês também. Então, teve ali uma curiosidade, né, que acho que foi a Joyce que falou de o que a GET espera dos estagiários, né? A gente espera pessoas que queiram aprender, sem dúvida alguma, porque esse step de carreira precisa gerar aprendizado, então a gente tem todo um compromisso aí com o programa de ter treinamentos, de ter interação, de ter exposição, sem dúvida alguma, mas dentro da medida correta, com a empatia do que vocês estão prontos para fazer. Ninguém vai exigir aqui o que seja uma atuação como a do presidente, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente quer que esse próximo presidente, daqui a uns anos, possa vir, por que não, dessa base de estágio, né? Então, a empatia é a gente também ter a singularidade do que a gente está buscando. Então, a dica que eu dou é que vocês tenham, obviamente, se exponham o máximo possível dentro do que vocês de fato são, porque não vai ter vaga para todo mundo, para todo mundo que está convocado. É bastante gente convocada. Vocês estão, apesar de já estarem numa fase final, vocês estão concorrendo com outros. Vamos ter empatia com os concorrentes aí também. Então, não passar significa que outro passou, né? Então a gente também tem que ter essa maturidade de processo seletivo. Mas enfim, o que a gente busca é pessoas que queiram aprender, que se dediquem, que tenham um mindset de participar, que sejam proativos, né? Então a nossa principal conduta de empatia aqui com o público de estágio é que sejam pessoas que se doem, né? E que estejam prontas aí para o nosso dia a dia. Mas tudo que a gente fizer em qualquer empresa, a gente vai falar de empatia por pessoas, né? E no caso do negócio, por clientes que são pessoas. Exato. E aí o comentário da Joyce é super pertinente, né, Ju? Tipo, o mapa de empatia torna os interesses humanizados. Você consegue entender que bater aquela meta é fazer com que mais empreendedores durmam tranquilo de noite, porque você está cumprindo uma dor deles. E a gente tem uma coisa que é muito relacionada, né, fica o nosso dia a dia, que assim, não adianta vamos supor, tá, resolver o problema daquele cliente, baixei R$1 da taxa dele, nossa, naquele primeiro momento eu resolvi o problema dele, mas de fato era só isso que ele precisava, ou ele precisava de uma plataforma melhor, ou de uma loja digital. Então, se a gente não está aberto para ouvir o que aquele cliente precisa, a gente também não consegue oferecer e customizar a melhor solução para ele. Então, o negócio é feito de relação, né? Então, claro que precisa ter ganhos, mas assim, se o meu cliente não ganhar, amanhã ele não é meu cliente, aí eu não levei vantagem alguma. Então, acho que tem esse mindset mesmo da gente entender que o sucesso dos nossos clientes, consequentemente, é o nosso sucesso. Exato. Sim. Pessoal, a Letícia está perguntando se nos colocarmos em redes sociais, vemos um comportamento muito típico. Se colocarmos na rede da GET, vemos a expectativa do cliente na excelência. Podemos ter isso como guia, pensando na empatia? Como aí cortou aqui, mas acho que deu para entender, né? Na excelência, Lê, eu entendo que você fala que é importante ter a excelência como uma expectativa do cliente para com os serviços GET. Se for isso, sim, a excelência acho que é um drive de toda a companhia, né, Ju? A excelência do atendimento dos candidatos, a excelência de tudo que a gente faz é sempre um guia, tá bom? Então, isso
E aí, assim, como eu falei lá no começo, todas as áreas têm esse mindset, esse pensamento de todos pelo cliente, como eu falei. Então, por exemplo, vou usar a Silvia aqui. A Silvia está fazendo aí algumas posições, algumas vagas de executivo comercial. Então, se ela não contratar corretamente, esse executivo não vai atender bem o cliente, não vai levar a melhor solução para ele, e, consequentemente, a gente não vai ter mais vendas. Então, o nosso papel, mesmo que indireto, aqui no RH, em atração e seleção, ele é absolutamente harmonizado com o negócio, né? Então, cada um dentro do seu papel, dentro da sua excelência de entrega, vai garantir que o negócio prospere e os clientes prosperem, porque se eles não prosperarem, a gente também não vai para frente. Exato. Sim. O Alisson Almeida fez um comentário bacana. Ele falou que acredita na empatia como um estilo de vida que deve ser seguido. O mundo seria um lugar bem melhor. A gente também concorda com você, Alisson. A Mariana falou assim: a empatia crescendo internamente na empresa, com toda certeza, reflete na empatia e entendimento dos clientes, trazendo sempre clientes mais fiéis à empresa. Muito bacana. Esse é o objetivo também. Essa é a pegada. Essa aí foi uma frase, hashtag peguem essa frase, hein? Hashtag fica a dica. Fica a dica. O Foster fez uma pergunta. Pode-se dizer que o mapa de empatia é também, em algum nível, uma forma de sondagem dentro da Get? Essa sondagem tem algum critério estabelecido, ou seja, algum perfil específico? Ô, Ju, eu vou responder primeiro como negócio, e se você quiser complementar como Get, tá? Mas sim, o mapa de empatia, ele não deixa de ser uma sondagem, tá, Foster? A ideia do mapa de empatia é você aprofundar mais nesse comportamento, mas sempre vai ser de uma forma, a gente fala, né, olhando de helicóptero e não do lado da pessoa, porque a gente olha mais para demografia, tem várias pesquisas de mercado que trazem informações. Então, tipo, qual que é a faixa etária que a gente está olhando e quais são as pesquisas que dizem o que ele faz no dia a dia. Então, isso, para as empresas, tem todo um processo de negócio para fazer essa sondagem com o maior número de dados possível. A nossa proposta aqui é fazer uma sondagem muito mais, assim, né, mais focalizada ali, um pouco mais soft, não precisa ser super densa como é feita para a criação de um serviço, mas ela é sempre uma sondagem, é sempre olhar e propor que você entende que aquela pessoa assiste, por exemplo, o Jornal Nacional. Então lá é um lugar legal de você colocar a propaganda. E aí, Fih, até dando assim, não é nem dica, eu não diria, mas explicando um pouco do negócio, né? Então, olha só o tamanho do Brasil, né? Então, o pessoal pergunta às vezes pra gente, a maquininha vai acabar? Enfim, opinião pessoal, um dia vai, né? Que a tecnologia vai assumindo, mas pensando no Brasil, o que hoje atende o público comercial, né, de comércio, de comerciantes aqui em São Paulo, é muito diferente do que atende hoje no Norte e Nordeste. Porque eles são melhores ou piores? Não, porque são outros perfis. Então, a gente tem que ter empatia com o todo. Então, por exemplo, durante a pandemia, muitos varejos, né, muitas lojas estiveram fechadas por um tempo. E aí, o cliente não vende, a Get não fatura, certo? A gente não é uma ONG, lembra disso. Então, o que a gente tinha de solução e o que a gente fez? Poxa vida, será que a gente não tem uma pessoa do comercial para ir lá, bater na porta desse cara e falar, vamos juntos montar uma loja virtual aqui para você não perder a venda? E aí a gente tinha a solução desse pagamento ser via adquirência da GetNet, porque ele tinha lá um pagamento digital. Poxa, claro que não funcionou para todos, mas a gente tinha esse serviço ali. E se não fosse a gente falar, e aí, cara, será que eles conheciam todos esses serviços que a gente tinha disponível? Então tem muito, quando vocês forem montar, lembrem sempre disso, vocês podem partir ou de um tipo de cliente, e aí lembrando que a gente tem desde grandes contas, eu vou dar um exemplo aqui que vocês devem frequentar, a gente tem a Drogazil e Droga Raia, né, o grupo que onde quer que você esteja, você vai passar a GetNet ali, tá? Ou a gente tem aquele cara do Uber que você pegou e ele tem uma Super Get. Então, olha que diferença de perfil de cliente. Então, quando vocês forem fazer o exercício, pensem ou num produto e para quem esse produto pode servir, ou pensem em um tipo de cliente, um perfil de cliente e tragam as soluções. Então, assim, vocês podem ir pelos dois vieses aqui. Então, não precisa ficar a palavra empatia
que a gente fala muito, é muito para vocês pensarem, e aí, como o Fih falou, não é para vocês fazerem um estudo de mercado mais completo do Brasil, não é isso, né? Não é essa a nossa expectativa, mas que vocês consigam relacionar o que a Get tem e os tipos de perfis para quem a gente pode servir. E aí vocês fazem esse exercício de acordo ali com o mapa que vocês têm em mãos para fazer vocês pensarem em possibilidades, não que necessariamente todas as perguntas têm que estar respondidas, não. O mapa é um guia para vocês pensarem nas possibilidades. Bacana. A Letícia Lima, gente, ela fez um comentário legal, né, legal pensando na diversidade do Brasil, que a Ju estava falando. Ela falou, acredito que no Brasil, por ser um país repleto de diversidade, é muito interessante e trabalhoso realizar esse mapa, porque enxergamos o comportamento do consumidor de uma maneira bem mais analítica. Verdade, né, Lê? E aí, Lê, a ideia é essa que a Ju falou. Você pode olhar para o Uber, você pode olhar para o diretor da rede de Drogasil Droga Raia. Você pode olhar como fazer um mapa de empatia, mas também olhando como um desses possíveis clientes, né? Porque aí você vai quebrando essa diversidade em diversas pessoas, e aí você vai pensando como que você ajuda cada uma dessas. Que eu acho que até o final da dúvida do Foster, né? Tipo, você tem algum perfil específico? Na verdade, o perfil específico é olhar para quem a gente pode ajudar. E aí fica uma dica do canal da Get aí no YouTube, que tem diversos vídeos e conta bastante sobre os produtos para que vocês conheçam um pouco mais. Então, não é nenhum mal, pelo contrário, quanto mais vocês estudarem, conhecerem das possibilidades de produtos, mais facilidade vocês terão para fazer essa construção. Aí essa dica foi... Essa dica foi boa. Hashtag fica a dica. Fazer uma cola. Boa, Ju. A Mariana fez uma ótima pergunta. O mapa de empatia pode auxiliar os discursos e argumentações de venda? Sim, o mapa de empatia surgiu do processo de venda. Devem. Exato. Como que a gente até criou as lives, né, time? Por que a gente falou, vamos parar uma horinha e conversar com esse público antes da nossa dinâmica? A gente fez um mapa de empatia de vocês, a gente olhou quais eram as dores de vocês, a gente olhou o que vocês pensavam, o que vocês falavam. E aí a gente falou, vamos fazer lives então. Para um comercial, para a área de atendimento a cliente, para a área de vendas, todas essas áreas que lidam diretamente com o público, é super importante que a todo momento a gente se coloque no lugar dessa pessoa e poder alocar, né, esse discurso do a dor do Uber não é a mesma dor do dono da Drogasil e Droga Raia. Eu preciso entender qual é a dor do Uber para poder ajudá-lo, para poder vender melhor, para poder atendê-lo melhor, para poder fazer uma tecnologia melhor, para poder fazer esse tipo de atuação, né? Não deixa, que nem a Ju sempre fala, não deixa de alcançar um resultado, a gente não é uma ONG, mas também não deixa de atender uma necessidade, uma dor do nosso público-alvo. Mais perguntas, galera? Não, Fi, agora é só biscoito. A Eugênia Wender falou assim, essas lives estão sendo muito boas. E o Foster, perfeito. Está fazendo por vocês. Exato. Significa, então, dizer que a gente fez um bom mapa de empatia aqui, Fi? Com certeza. Pontinho pra gente. Ótimo, galera. Do lado Canvas, eu passei por todos, eu só esqueci de um que é importante também, que é a parte do pescoço para baixo, que é a ação da nossa persona. Então, só para finalizar, é importante a gente entender também o que a persona faz, porque aí o que ela faz também vai dizer para a gente, agora, né, vou usar o exemplo da Ju, o que o Uber faz? Ele precisa cobrar na hora. Então, não adianta ele mandar o link de cobrança, ele precisa ter uma solução em qualquer ponto da cidade para poder receber o trabalho dele. Então aqui temos a ação. O que o caixa da Drogasil faz? Ele passa o produto e tem ali presencialmente o cliente com o cartão para pagar. Então é importante entender o que ele está fazendo, o como ele faz aquilo, para você poder ajustar a sua solução, e pode ser a ideia mais inovadora do mundo, a um comportamento. Não sei se já contaram isso para vocês, né? Mas inovação sem um público-alvo não é inovação, é só uma ideia. E aí, como é que será que o Santander e a GetNet vão fazer com o Pix, né, Fi? Como é que será que vai ser?
Aham. Ô, Ju, rolou essa pergunta aqui semana passada, viu? A gente deixou lá para gestores na dinâmica. Não, mas basicamente, assim, se a gente precisar responder, é claro que isso ainda é uma coisa muito nova para o Brasil e, sem dúvida alguma, para o Santander também. Mas é mais um meio de pagamento. Se eu tiver que simplificar a resposta, vai ser o único, tudo vai ser eliminado, e agora a TED, e agora o link, é mais um. Então, a gente é uma empresa de meios de pagamento. Qual é o melhor meio para você? Né? E essa resposta aí é a criação desse persona que vocês estão fazendo. Então, o Pix é mais um deles. É uma criação, sem dúvida alguma, geral, porque todos os bancos vão atender e vão ter as suas vantagens e desvantagens. E onde que a Get entra nisso? Não é a Get o meio de pagamento do Santander? Então fica a dica aí, não que vai ser chamado oral, não é nada disso, tá, pessoal? Mas até como mais um produto para vocês estudarem e estarem ali na ponta da língua na hora de falar na dinâmica, tá? A Ju trazendo super dicas, hein? A Bianca... Eu sou muito boazinha, né, Fia? Eu vou ganhar um chocolate aqui da Silva depois. Vai, merece. A Bianca, gente, tá falando assim, realmente, foi super empático esse momento com os candidatos. Isso mostra que vocês se preocupam com as pessoas. Bacana teu comentário. A gente se preocupa bastante. A Joyce falou demais. A Letícia falou, o mapa de empatia trabalha em melhorar a empresa no presente e já montar planos de ação para o futuro. Isso mesmo, Lê. Qualquer inovação hoje em dia, na era da experiência, na era do foco do cliente, ela parte da empatia. Então, pode ser que hoje não faça sentido, mas você sabendo o que aquele seu cliente pensa, você sabendo no que aquele cliente sente, sabendo o que ele faz, você pode ter insights no dia a dia para melhoria contínua, para aprender uma coisa nova, para propor uma ideia nova, que é o que a Ju falou de novo do papel do estagiário. Está pronto para absorver conhecimento e para encarar desafios. Então, esse mapa de empatia pode te ajudar a encarar desafios todo dia também. Exatamente. O Carlos mandou um pix e um coraçãozinho. E a Letícia Lima falando que tá amando os spoilers. O Foster falou agora. Porém, o Pix ainda é mais voltado para transferências, substituindo os demais. Mas, a Foster, aí provocação, hein? Uma transferência não é um jeito de pagamento? Você não pode estar ali quando a gente compra por Instagram, das marcas novas, dos artesãos, a gente não paga por transferência? Isso não é um meio de pagamento? Será? Tcharararã. Gente, e aí a Letícia falou, né, que tá amando os spoilers. Eu acho que são os melhores spoilers que a gente gosta de receber, né? Porque spoiler de série a gente não gosta, mas sobre como se preparar para dinâmica, aí sim. E aí eu vou pegar esse feedback, então, Fih, e vou trazer para empatia aqui. Então, é óbvio que a gente vai estar numa posição de escolha ali com os gestores dos candidatos. Mas, poxa, se eu, enquanto RH da companhia, responsável por atração, não tiver empatia eu não estou dando nenhuma resposta porque a gente vai avaliar o comportamento de vocês. Mas por que não ter a empatia de tirar dúvidas, de trazer vocês para a realidade que a gente tenha, para que, obviamente, vocês tenham uma melhor desenvoltura no processo. Então, essa é a questão. Então, pego o elogio, agradeço. A gente está aqui não é para dar spoiler no sentido pejorativo, mas para ajudar vocês. E que vocês venham e arrasem aqui na semana que vem, aí na sua dinâmica, para mostrar o melhor de vocês, né? Então, eu acho que já começa uma grande lição de empatia aí sobre o que é lidar com seleção aí do programa. Perfeito. O Alisson está agradecendo as informações. A Silvia falou que é a primeira vez que ela participa de um processo seletivo que tenha esse tipo de engajamento, de live, né? Ela achou que diminuiu muito a ansiedade e o nervosismo dela. Amou. Que bom, Silvia, esse objetivo que nem a Ju falou. O Thiago tem uma dúvida específica, acho que a galera de atração aí, a Silvia e a Ju conseguem nos ajudar. Ele perguntou, vocês têm áreas específicas para atuação com quem tem experiência em vendas, atendimento ao cliente, mas que está entrando no mundo de TI, que é o meu caso? Silvia quer responder? Não? Pode ir. É que a gente está pertinho aqui, mas estamos longe no afastamento social, tá? A gente está perto, porém longe.
Então, assim, a gente decidiu fazer Claro que a gente tem áreas específicas e vagas específicas nas áreas da companhia. E eu diria para vocês que praticamente todas as áreas. Então, tem vaga em TI, tem vaga em RH, tem vaga em finanças, tem vaga no comercial. Mas, obviamente, que a gente não pode exigir qualquer tipo de experiência prévia. Então, a gente, no sentido de experiência, a gente faz às cegas mesmo, né? Ninguém está aqui dando spoiler de currículo, ninguém está dando o nome de vocês e o LinkedIn para que o gestor avalie ali. Isso está absolutamente proibido aqui no processo. Então, o que a gente vai mapear? Obviamente, o viés que vocês têm, pelos cursos que vocês têm, estão aí, né, na graduação, mas não inibindo que, por exemplo, uma pessoa que estuda TI atue em vendas no comercial. Isso é impossível? Claro que não. Então, a gente não quis bloquear nenhum tipo de formação e enviesar isso para uma vaga específica. A gente vai avaliar vocês pelo que a gente chama de um cluster, assim, que é um grupo de vagas para aquele tipo de perfil. Então, não tem nenhum limitante. Então, eu que tenho bastante tempo de experiência em seleção, não só de estágio, mas diria para vocês que quem faz a carreira e quem direciona a carreira é o próprio profissional. Não sou eu, aqui em RH, que vou dizer que quem estudou psicologia, como eu, tem que atuar em RH. É um acaso, mas se eu quisesse ser de finanças ou atuar no comercial, é a minha habilidade, os meus skills, os meus soft skills, que a gente chama, né? Que vão direcionar a minha carreira. Não adianta nada eu ter estudado algo específico e não ter o skill, o potencial necessário. Então, temos vagas em todas, resumindo, né? Temos vagas em todas as áreas e a gente vai avaliar vocês. Então, o gestor que estiver na sala não necessariamente está avaliando só para a vaga dele, ele vai avaliar para a GetNet. Tá? Exato. Exatamente. Vou usar o exemplo do Thiago, que ele fala que ele tem experiência de vendas, atendimento ao cliente, mas está entrando para o mundo do TI. Reforçando, gente, não estamos olhando para experiências prévias, isso não as meninas, ninguém sabe, é blind mesmo, né, às cegas. Mas aqui, como que funcionaria isso na DG, né, Ju? O Thiago, se você tem experiência de vendas, atendimento ao cliente, significa que você tem diversas competências e comportamentos que você foi desenvolvendo. Na dinâmica, a gente vai olhar e falar, nossa, olha esse cara, ele tem tal comportamento, que legal. Nossa, ele ainda está aprendendo o técnico do TI no curso de TI. Tem uma área aqui no TI que eu preciso desses comportamentos e desse curso. Match perfeito, vai para entrevista. Então, é essa a ideia da dinâmica, né? A gente falou na live passada, mas a ideia da dinâmica é que vocês possam demonstrar as competências, os conhecimentos que vocês têm, muito mais comportamentais, de aprendizados, mais de como agir e tudo mais. E o técnico a gente tem ali na amostragem do curso, porque o técnico que eu tô chamando é essa aptidão que a gente falou, né? Tipo, o cara que tá estudando TI tem uma aptidão para ir numa área mais de TI, mas a carreira eu sou de relações internacionais e tô aqui fazendo recrutamento, seleção e projeto. Então, cada um faz a sua carreira, é muito mais as fortalezas de cada um que vão dizer os caminhos de carreira. Boa, Fih. A Mari, ainda sobre o Pix, fez um comentário. Que ele veio bem no viés do que a gente estava conversando, né? Ele veio para sarar a dor daquele cliente que necessitava receber a transferência imediatamente. A Letícia Lima falou não somente no processo Get, mas também na ações dentro da Get enquanto estagiários. Eu acho que ela estava falando das lives, né? Da jornada, do engajamento. Bacana, Lê. Aí a Letícia trouxe, a outra Letícia Ciancio, quantas Letícias, gente? Temos que pensar que o Pix é uma ponta e ele pode evoluir, já que ele está só no início do projeto. Verdade, Lê, uma coisa nova, né? O Alisson falou que está se sentindo no America's Got Talent, na GetNet. American GetNet Talent. Brazilian GetNet Talent. A Amanda Barbosa disse que tá adorando, tem bastante lição de casa para fazer. E aí o Gustavo, voltando aqui no Pix rapidinho, pegando o exemplo do FI, no pagamento pela internet, acho o split da Get mais abrangente e útil do que o Pix. Olha ele. Olha ele estudado. Quero ver esse mapa de parceria. Vejo gente lendo sobre produtos aí, hein?
Hashtag fica a dica. Exatamente. Para o mapa de empatia, o PR perguntou: só podemos fazer ele pensando nos produtos da GetNet ou podemos olhar para outros aplicativos e pensar em algo misturado e tentar trazer novas ideias? PR, aqui é importante que a gente conecte com o nosso universo, né? Com esse universo GetNet dos meios de pagamento. Então, a nossa sugestão é que vocês partam ou de um cliente em específico ou de um produto ou serviço Get para poder ajudar vocês a balizarem, tá bom? Porque se a gente for abrir para pensar de uma maneira geral, pode ser que fique mais confuso. Claro que olhando por uma persona, né, se você começar por um cliente em específico, você pode chegar em ideias que envolvam outros serviços, que envolvam outros aplicativos, mas é importante você partir desses dois pontos, ou de um serviço Get, o serviço ou produto, ou de uma persona em específico. Boa. A Flávia está perguntando: as vagas têm formação a partir de quando? Se eu respondo, o Flávio, para o programa, a gente aceitou todo mundo que se forma em junho de 2022 até dezembro de 2023. E aí o programa, ele tem uma pegada de, no mínimo, 1 ano e no máximo 2 anos de estágio. Me corrija se eu estiver errada, Ju. Tô contigo. Boa. O Fabrício perguntou: com as notícias de hoje, referente ao desmembramento da Get em uma empresa independente, vocês acham que a empatia pelo cliente se tornará ainda mais importante na empresa? Ju, essa novidade ainda, na minha reunião com a equipe é amanhã, Silvia. Eu vou dar spoiler para a Silvia da minha equipe aqui. A gente teve uma reunião com o presidente hoje até para entender, e eu acho que não é segredo nenhum porque saíram nas mídias, né? A gente é uma empresa do conglomerado Santander, somos uma empresa do grupo. Não, o Santander tem capital aberto, a Get não. Estuda-se a abertura de capital, então haverá um IPO para que a gente mensure o valor de mercado da GetNet. Não necessariamente para capitanear dinheiro, porque graças ao bom Deus a gente tem o Santander aqui por trás, que tem esse papel, mas para que a gente dê a devida valorização da empresa. Então, não necessariamente quando se abre um IPO é para alguma coisa pejorativa. A gente só quer dar aos acionistas a visão real de que a gente tem, o que a gente tem de valor de mercado. Ponto. Não tem nenhum, não estamos desmembrando do Santander, não estamos vendendo, não é nenhum destes caminhos, porque o IPO ele pode ser, enfim, tem uma infinidade de objetivos. O nosso objetivo, assim, em miúdas, trocando em miúdas, é dar o real valor para os nossos acionistas. É só isso. Boa. Ele estudado, ele também, né? Antenado nas notícias. Essa notícia veio ontem, então tá antenado mesmo, rápido aí. Ligeiro. O Janderson perguntou: fazendo um mapa de empatia com uma persona, a escolha nossa, é possível desenvolver o mesmo na dinâmica ou usaremos como um pré-treinamento? Ô, Fih, o que você acha? A gente dá o spoiler ou não? Exagerou no spoiler. Exagerou, né? Verdade. Eu vou só falar uma coisa, Janderson. É importante que você venha com seu mapa pronto. Parei por aqui. Boa. A Letícia perguntou: no caso de produtos da Get, B2B e B2C, posso escolher um tipo de consumidor? Pode. E aí só, né, traduzindo a sigla para quem não conhece, B2B, Business to Business, de negócio para negócio, da GetNet, que é uma empresa para outras empresas, que é o nosso exemplo de Drogasil Droga Raia. A B2C é da GetNet direto para o consumidor, então a GetNet e um atendimento já direto, então é mais fácil de exemplificar essa siglazinha nossa do dia a dia do negócio. Beleza, gente? Boa. Mais dúvidas? A gente já está encerrando, né, Gabi? Sim, já estamos encerrando. Por enquanto, nem mais dúvidas. O Gustavo só falou que tem que manter o suspense da dinâmica. Aí tem que ter uma emoção, gente. A gente tem que ter uma emoção. Mas não valeu a tentativa, né? Ficaram me chamando de boazinha, deu a dica, né? Vai que cola, né? Exato. Mas time, o que vocês estão achando? Temos aí os últimos minutinhos. Quem quiser fazer mais uma pergunta, fiquem à vontade. Já vou fazendo meus agradecimentos enquanto isso. Ju, obrigado pela disponibilidade, por compartilhar com a gente um pouquinho
de cultura e também de funcionamento do GetNet. Sil, obrigado pelo apoio também, de acompanhar as nossas perguntas. E Gabi, obrigado aí por ir atendendo os nossos candidatinhos do nosso time aí de talentos, futuros talentos GetNet. Falou dia 15. Tamo junto. Eu vou fazer meu agradecimento aí para vocês da equipe também, de estarem juntos aí nessa jornada de empatia com os candidatos e nessa jornada de empatia de processo. Acho que é muito importante. Vocês compraram a nossa ideia de perfil de empresa que a gente quer para os nossos candidatos aí. E para a galera que está aí, boa sorte, se preparem, sem dúvida alguma, venham com bastante informação e estudo, mas venham tranquilos, ninguém morde aqui, a gente só quer saber aí de conhecê-los e desejamos aí sorte para todo mundo, tá bom? Tem que ver a convocação para a próxima etapa, se já foi. Que ótimo, Mari. Adoramos ouvir, ler esse tipo de comentário. Eu adoro. Ler esse tipo de comentário. Foi ótimo, gente. Prazer de novo estar aqui com vocês. Gosto muito dessa jornada, de estar junto com vocês, participando, ajudando, respondendo vocês. E semana que vem, tamo junto, hein? Se preparem. Tem mais uma dúvida, surgiu, calma aí. Ó, no mapa de empatia tem desejos e dores. O marketing geralmente trabalha criando desejos. Posso utilizar esse conceito para Get? Pode. O dores, ele é importante, que é a necessidade, tá, Lê? Que é, tipo, além do desejo, vem do, tipo... É porque o desejo, ele costuma já responder à necessidade. Quando a gente olha direto à necessidade, pode ser que o desejo mude. Então, por isso que a gente trabalha os dois, tá bom? Boa. Só os agradecimentos agora, gente. Muito obrigada, a live foi muito boa. Muito esclarecedor. Obrigado, gente, de novo. Adorei participar, obrigado pelo convite. E agora até semana que vem. Agora é a hora. Chega de spoiler. Agora é a hora. Chega. Exato. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado, Ju. Obrigado, Sil. Tchau, gente. Obrigado, Gabi. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.